Bom dia! Esse é o programa Boa Manhã e eu sou a Mirelle Moura. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, que o programa de hoje está imperdível, gente. Vamos começar falando de saúde. Vamos discutir sobre um assunto muito importante que infelizmente ainda é um tabu, o HIV, com o ator e bailarino Rafael Bolacha. Segunda-feira também é dia de exercício em casa, então vamos receber o personal trainer Flávio Roberto, que vai nos dar algumas dicas de como começar a sua segunda-feira já com energia. E bom, não pode faltar o tradicional Boa Receita, né? Que hoje eu vou preparar uma receita deliciosa para vocês de casa. E vamos começar o Boa Manhã. Roda a vinheta. E vamos começar a nossa manhã de hoje conversando com Rafael Bolacha. Ele é escritor do livro Uma Vida Positiva, ator, produtor e bailarino. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, bom dia. Fica à vontade, pode sentar aqui. Eu vou usar um pouquinho desse álcool e gel, que a gente até tá usando aqui, ó, pro livro. Se você quiser usar também, Tá bom, aproveitar. né? Sempre importante. Quiser, eu te ajudo aqui, ó, põe pra trás. Deixa eu deixar o livro aqui bonitinho. Bom, tem algumas perguntas aqui muito interessantes para conversar com você. A primeira já você é ator, você é produtor, bailarino. Logo dá pra ver que você é um amante da arte, né? E o que fica quando você descobriu que você tinha essa vocação, essa trajetória? Foi de maneira muito natural, né? Assim, desde os 12 anos eu danço, eu faço teatro, sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E minha família sempre gostou muito de dançar, então foi realmente indo muito naturalmente, vendo que eu gostava, e eu comecei a me aplicar mais para isso, a procurar cursos, oficinas. Então o caminho começou ali desde os 12 e não mudou muito, né? Foi chegando no período de decidir carreira, fui fazer curso técnico, depois fiz faculdade de produção em política cultural, então não consegui sair muito disso desde cedo mesmo. Sim. E mudando até para um assunto assim que acho que é importante a gente falar, Sim. É um tema muito interessante e delicado também, mas por isso mesmo é importante a gente falar com todo mundo e abertamente sobre isso. E você costuma mesmo falar em todas as plataformas sobre o assunto da HIV. Você tem HIV, você é Isso. portador do vírus. E quando você criou essa iniciativa de falar sobre o assunto abertamente em todos os lugares? Olha, Bia, eu vivo com HIV há 11 anos. Sim. Então foi um período bem diferente do que é hoje em dia de informação, mas assim, desde o início a questão mais importante era de poder continuar sendo quem eu sou. Então foi meio que também de forma natural o contar para as pessoas ao meu lado, e conforme eu fui fazendo isso, eu fui percebendo que as pessoas precisavam de informação, porque eu contava com receio de receber algum preconceito e na verdade vinham dúvidas. E eu comecei a pesquisar para poder responder essas pessoas. Então, já tem um bom tempo, assim. A gente vai até, acho que vai falar depois, né, tem mais do livro, mas foi uma decisão que eu não tive dúvidas, não. Sim. E quando se descobre, né, que você é portador do vírus, que você tem que viver com o vírus, pode ser uma notícia muito forte para a maioria das pessoas. Então, depois que você descobriu, como que você começou a lidar com isso? Como eu falei, tem muitas informações novas hoje em dia, né? Isso em 2009 foi um baque muito grande, mas a gente vê que esse baque continua até hoje, né? As pessoas lidam com a temática HIV/AIDS ainda com muito preconceito e com muita falta de informação. Então, também quando você descobre um diagnóstico desse, você se depara com as informações que você tem sobre o assunto. Então eu falo que primeiro a gente lida com o nosso auto preconceito e tem que desconstruir tudo isso. Então, de fato, assim, é um processo que, infelizmente, na maior parte do tempo pode ser doloroso mesmo, mas hoje em dia, com a possibilidade de um número maior de referências falando sobre o assunto, de se comunicar sobre isso, eu acho que é o mais importante e o que ajuda na saúde mental, que é tão importante mesmo. Sim. E quando você começou a falar abertamente sobre isso, qual foi o sentimento e qual foi a reação das pessoas? Foram
Desde o início, né? Em 2009 a gente tinha uma questão, não como hoje em dia, que você faz um teste e descobre em 20, 30 minutos depois, né? A gente demorava, eu lembro que demorava quase 10, 15 dias para sair o resultado do exame. Então, nesse processo de esperar o resultado, eu já tinha amigos que sabiam que eu estava aguardando o resultado do exame. Então, desde o início, eu entendi que eu ia compartilhar essa informação. Foi um processo de 3 anos, que foi a escrita do livro, né, que era um blog com um pseudônimo, para eu entender tudo isso que estava se passando comigo. E aí, em 2012, é que, de fato, além dos amigos, dos familiares, foi que eu fiquei publicamente conhecido sobre abordar o tema, né? Por abordar o tema. E aí é um outro lugar, né? É uma esfera em que a gente não tem muito controle, que alguém vai pensar sobre você ou não, mas foi uma decisão que eu lembro de conversar com meus pais assim e falei, olha, vocês me ensinaram aqui dentro de casa que o que eu puder fazer de bem para alguém, eu tenho que fazer. E essa é a forma que eu tenho de fazer o bem com relação a esse assunto. Então, foi uma decisão muito apoiada também pela minha família. Sim. E um ponto muito importante é a falta de informação, né? Em escolas, publicamente sobre isso. Então, você já perdeu algum trabalho por isso? Como que foi o julgamento das pessoas ao seu redor? Você acha que falta informação ou as pessoas não querem se informar sobre o assunto por algum preconceito, alguma coisa do tipo? É um pouco de tudo, porque eu acho que a gente ainda... Eu já ficando já aqui tranquilo, Fica à não tá? vontade, tá em casa. A gente tem uma questão muito séria enquanto sociedade e Brasil, que é falar tudo ao redor de sexualidade ainda é um grande tabu e um grande medo, porém é uma questão necessária, porque a sexualidade ela não está ligada simplesmente com a questão do ato sexual, ela está ligada muito com quem somos enquanto seres humanos, enquanto convivência. Então, sempre quando a gente fala sobre algo nesse sentido, as pessoas têm muito medo, e esse medo, para mim, é muito pela falta de informação mesmo. E a gente fica muito amarrado nas possibilidades dessa informação. Então, a gente tem, atualmente, pouquíssimas, quase nulas campanhas de governo para falar sobre o assunto. A gente tem uma dificuldade enorme de abordar sobre isso em escolas. Então, tem uma campanha que eu participei, não lembro agora o ano, se foi 2015, que é uma campanha linda, eu sempre deixo de recado para as pessoas, quem puder procurar no YouTube, chama o Cartaz HIV Positivo. E aí o lema e o final da campanha era: se o preconceito é uma doença, a informação é a cura. Então, a gente precisa falar sobre isso. Então, o que eu percebi desde o início, eu não percebi amigos se afastando, algo do tipo, porque eu até brinco, eu falo que o HIV me trouxe também um filtro natural de pessoas que eu quero ao meu redor. Então, se pessoas se afastaram, não eram pessoas tão próximas e pessoas que também não fizeram diferença na minha vida. E pessoas assim também não precisa ficar por perto. A questão de trabalho é um pouco complicada. Eu falo ainda dentro de todos os meus privilégios enquanto um homem cis branco, mesmo sendo um homem gay e soropositivo, mas tem meus privilégios de classe média. E ainda assim eu tive que encarar situações, porque eu, como você falou lá na primeira pergunta, era uma construção artística desde novo. Eu morava no Rio de Janeiro, lutando pelo meu sonho, pelos meus trabalhos. E de repente eu falei, espera, eu vou também lançar um livro. E aí como é que eu faço uma campanha publicitária? Como é que eu vou para um casting? Então eu fui até me tirando de alguns lugares para evitar esse preconceito. Por isso que eu falo que é um privilégio também, que eu fui tentando achar outras formas de trabalho. Mas ainda, gente, a gente está aqui. No ano passado, eu recebi mensagens de várias pessoas que perderam o emprego por conta da empresa descobrir que a pessoa vive com HIV. E isso é crime no país. E as pessoas passam por isso até hoje. Então, essa relação ainda trabalho, preconceito e HIV, ela ainda é muito forte ainda. Sim. E além de falar com as pessoas que não conhecem, é importante também a gente falar com as pessoas que vivem com o vírus ou que possam vir a viver. Quando uma pessoa descobre essa informação, quem ela deve procurar? Se é importante ela procurar ajuda psicológica para lidar com isso? Como que você vê pela sua história, pela sua trajetória?
é de extrema importância, né? A gente fala assim que você comentou aí, mas na verdade todos nós podemos vir a viver com HIV, né? Perfeito. Porque o HIV não escolhe ninguém. E a gente está falando de responsabilidade. Às vezes, quando a gente vai falar de algo, no caso do HIV, que boa parte hoje em dia está relacionada a contrair o vírus por um ato sexual, as pessoas querem jogar a culpa. E não, a gente tem que falar sobre responsabilidade, a responsabilidade de todos nós, para se informar, para se cuidar, para fazer suas escolhas. Então, essa questão psicológica, eu acho que ainda mais vivendo nos tempos de hoje em dia, tem que ser acompanhada desde sempre. Todo mundo está precisando mesmo, a gente está vendo aí tantos problemas por conta disso, mas com certeza cuidar da parte da saúde mental é muito importante. Então, assim, no próprio SUS você tem um acompanhamento, quem tem possibilidade de ter uma terapia por plano de saúde, tem que procurar, porque falo que ninguém precisa e ninguém deve passar por algo assim sozinho, né? Com certeza. E a vida, como que é a vida, você podendo falar pra gente como que foi a sua trajetória, como que é a vida de uma pessoa que vive com HIV? Olha, eu odeio esse termo. As pessoas olham e falam, mas é praticamente normal. Eu falo, depende do que é normal, né? Eu tinha 25 anos, tomando 7 comprimidos, tendo efeitos colaterais, então não era a mesma coisa que os meus amigos. Mas é claro que a gente está lidando hoje em dia com uma qualidade de vida muito alta. De fato, quando a pessoa decide se cuidar, eu falo que quando eu vi o resultado do exame, a primeira decisão minha foi de que eu ia me cuidar. Porque ninguém ia poder fazer isso por mim, só eu. Então, quando eu decido isso, eu passo a ficar atento com todo o resto. Então, ver que as minhas relações precisam estar realmente boas e seguras, a medicação. Então, são coisas que talvez os meus amigos naquela época, com 20 e poucos anos, não passavam. Mas, acima de tudo, o que eu falo é possível, eu tô aqui. Eu, hoje em dia, fico menos doente. Voltamos. A gente está recebendo aqui hoje o Rafael Bolacha. Ele está batendo um papo super interessante com a gente, quebrando alguns estigmas e levando informação sobre a vida com HIV. A gente tem mais algumas perguntas para fazer. Já começando com as pesquisas, né, sobre a cura do HIV, é um assunto muito debatido até hoje, não se tem uma cura, mas se tem pesquisas e a esperança que a gente consiga. Como que é o tratamento hoje em dia e quais são as perspectivas para uma cura? A gente tem realmente melhorado muito na questão do tratamento, é o que eu falei, eu tomava 7 comprimidos, hoje em dia eu tomo 2, com bem menos efeitos colaterais, então tem um avanço nesse sentido bem importante para quem vive com HIV, né? Para trazer essa qualidade de vida que eu comentei no bloco anterior. Mas a gente fica aqui na expectativa, a gente tem recentemente aqui no Brasil uma pesquisa sobre uma vacina, que é um dos momentos, toda a história da AIDS, em que chega numa fase mais avançada de teste dessa vacina. Então, sim, uma grande esperança para todo mundo. E junto com isso, a gente tem também algumas pesquisas relacionadas à cura, né, para quem vive. Já tivemos alguns casos de cura do HIV por conta de transplante de medula, mas não é uma cura funcional, né? A gente tem também algumas pessoas... Estou jogando aqui palavras, gente, mas é bom porque depois você fica curioso e vai pesquisar melhor. Dá um assim. Google e a gente consegue. Mas a gente tem também pessoas que são controladoras de elite. O que são essas pessoas? Pessoas que têm um organismo que conseguem controlar esse vírus sem ter que tomar a medicação. Então você tem que ficar atento ali. Mas são também pouquíssimas pessoas. Então, de fato, a cura ainda está um pouquinho distante, mas aqui no Brasil, eu sou inclusive um dos voluntários da pesquisa de cura pela Unifesp. É uma pesquisa super bacana, que está também tendo alguns resultados bem importantes, então a gente fica aqui na esperança de chegar a esse momento ainda da cura. Era isso, né? Eu ia falar dos medicamentos, mas eu já comentei que realmente hoje, inclusive, é importante para todo mundo saber que a gente tem uma mandala de prevenção. Então não é só a questão do preservativo externo e o interno. A gente tem também a PrEP, a gente tem PEP,
pesquisa realmente mandala da prevenção do HIV, porque a gente tem muitas possibilidades a mais para realmente se cuidar e evitar contrair o vírus. Então é importante falar isso, porque as pessoas não sabem que tem essas ferramentas hoje em dia para poder prevenir o HIV. Então, junto com a medicação, porque eu queria deixar claro aqui também, que quando a gente também falou sobre preconceito e tudo, a parte de relacionamento ainda pode ser muito complicada. Mas com as informações que a gente tem nos últimos anos, eu, por exemplo, eu tomo a minha medicação, então eu sou indetectável. E o que é isso? Eu tenho uma quantidade muito baixa de vírus no meu organismo e já está comprovado há anos que uma pessoa indetectável, ela é intransmissível. Ela não passa o vírus para ninguém. Então isso muda muito o contexto dos relacionamentos, da segurança, da pessoa que vive estar mais tranquila e forte no seu psicológico para esse relacionamento, de quem está junto para poder aprender sobre isso e ficar se sentindo mais seguro. Então tem muitas informações novas, algumas não tão novas e que as pessoas precisam pesquisar. Perfeito. E falando um pouquinho sobre o seu livro, Uma Vida Positiva, como que foi o processo para você colocar tudo isso no papel, a sua trajetória, a sua vida? Como que foi o processo de criação do livro? Olha, eu falo que o livro já não sou mais eu aqui nesse livro, porque foi um processo, digo que é meu processo de aceitação. O livro vem de um blog que existiu entre 2010 e 2012, então foram 3 anos em que eu, usando o pseudônimo, eu coloquei realmente meus questionamentos, meus medos, as informações que a gente tinha na época, né? Eu falo que metade do livro aí é de sofrimento de relacionamento e com essa informação de indetectável eu nem teria, né? Estaria muito mais tranquilo ali. Mas eu acho ele mesmo nem concordando mais com algumas coisas que eu digo ali, mas eu acho ele um retrato importante e sincero daqueles momentos, né? Então, o livro, na verdade, ele originou um projeto, que é o projeto Uma Vida Positiva, em que eu fui justamente encontrando formas de abordar o tema. Então, tem um espetáculo de dança baseado no livro, tem curta-metragem, tem videodança, tem as palestras que eu faço em empresas, universidades e tudo. Então, ele originou isso porque eu vi a importância de falar sobre o assunto. Isso é muito sério e muito urgente, assim. Sim. E onde a gente pode encontrar o seu livro? Conta um pouquinho pra gente. O livro, gente, ele está no final, assim. Tem algumas unidades ainda, então é mais fácil ser diretamente comigo. Foi um livro lançado em 2012, e aí eu foquei nos outros projetos nesses últimos anos. Mas é só acessar pelas minhas redes sociais mesmo, Rafael Bolacha, no Instagram, pode mandar DM, tem o site Rafael Bolacha. Fica mais fácil para falar comigo e a gente faz. Pela Amazon também dá para comprar, se procurar, dá para fazer pedido por lá. Mas acho que hoje em dia está nesses canais mais fáceis, assim. Perfeito. E você pretende escrever mais livros voltados ao assunto, coisas que contem a sua trajetória atual? Uma coisa muito importante que eu entendi nesse processo, é que eu não sou o HIV. O HIV é mais uma informação sobre mim. Então eu continuo sendo Bolacha ator, produtor, sou de uma companhia de teatro para a infância há 15 anos, tenho outros projetos de dança. Então eu tenho vontade de fazer outras coisas, algumas com o tema e outras não. Então, assim, a gente não para, assim. Eu tenho várias ideias e várias coisas acontecendo, mas tenho vontade, sim, de escrever, talvez mais para frente, um livro sobre todo esse processo, assim, mas também focar em outros assuntos, em livros também. Gosto da escrita mesmo. Sim. Para finalizar, um ponto que seria legal o que você diria para uma pessoa que acabou de descobrir sobre o HIV? Qual seria uma mensagem interessante para ela poder internalizar, pensar? Vou dar 2 recados. O primeiro é para quem vive com HIV e acabou de descobrir. A primeira coisa que eu falo é respira. Procure informações em lugares sérios. Você tem a UNAIDS Brasil. A UNAIDS tem um projeto que eu também participo, chama Deu Positivo e Agora. Então, são vários vídeos com pessoas que vivem com HIV, tirando várias dúvidas. Acho ali um bom caminho. E procure pessoas que falem sobre o assunto para você entender essa trajetória e ter essas informações de forma mais segura também. E a outra dica
principalmente para pais, professores. A gente tem um número ainda alto no país de jovens que contraem o vírus. E aí as pessoas me perguntam, mas você não acha que essa geração é tão informada? E aí eu falo, mas informado por quem? Porque não é responsabilidade demais colocar que um jovem de 14, 15 anos acha uma fonte segura sozinho de um assunto que não foi apresentado. Então, a gente tem que entender que para o jovem, o maior ambiente social de um jovem é a escola. E outro ambiente que fortalece é a família. Então, a gente está nos dois principais lugares de um jovem. Se esse assunto não é levado, não tem como saber. Então, eu acho irresponsabilidade de quem tem condições de tomar essas decisões. Então, você enquanto pai, mãe, tio, tia, diretor de escola, diretora, lute para poder levar esse assunto, porque a gente precisa falar sobre ele e de forma segura e tranquila para realmente levar a informação. Sim, a cura é a informação, exatamente, como você mesmo passou. Obrigada, Rafael. Foi muito, muito legal e muito importante receber você aqui. E você já falou suas redes sociais, mas passa pra gente de novo, para quem não conseguiu acompanhar. Instagram, Rafael Bolacha. Lá já vai ter depois o link para site, tudo. Acho que é o lugar mais fácil para me encontrar mesmo. E segue lá. Às vezes rola sorteio de livro, acho que vai rolar também para cá, vou deixar de presente. Sim, olha só o spoiler. Um spoiler, sorteio de livros. Mas procura lá e também tiver dúvidas, pode mandar por direct, que eu super respondo mesmo, assim. Muito obrigada. Olha, gente, foi muito legal. Se você gostou desse papo, não conseguiu ver tudo, a gente vai postar tudo no nosso canal do YouTube, Programa Boa Manhã. Foi muito legal, Rafael. Obrigada de novo e tá convidada para voltar quando quiser. Obrigado mesmo. Uma boa manhã para vocês. Obrigada. Pessoal, agora a gente vai ter um quadro muito legal aqui, que é o Exercícios em Casa, com o Flávio Roberto. Ele preparou alguns exercícios muito legais para você fazer aí da sua casa. Quer acompanhar? Fica aqui comigo. Bom dia, galera do programa Boa Manhã. Começando aí mais um quadro nosso aí do exercício em casa, certo? Então, só relembrando rapidinho, nas aulas passadas, no primeiro dia, nós falamos sobre a importância da atividade física. Falamos sobre a importância do exercício de força, a importância do exercício de flexibilidade, dos alongamentos, a importância do exercício aeróbico, certo? Na nossa segunda aula, quarta-feira, nós começamos com um exercício que foi um exercício do agachamento. Então eu falei sobre as posições corretas de se fazer o exercício, as variações, as formas de se fazer para uma pessoa iniciante, tá? As formas erradas de se fazer também, para a gente evitar aí ter possíveis erros e ao longo do tempo trazer até uma lesão em vez de trazer uma coisa benéfica aí para a nossa vida, combinado? Então hoje nós vamos falar sobre um exercício para membros superiores, tá? Então é um exercício, normalmente os exercícios de membros superiores, inferiores também, nós temos exercícios que a gente empurra e exercícios que a gente puxa, tá? Exercícios que a gente puxa, normalmente a gente trabalha a musculatura da região de costas, dorsais, trapézio, bíceps. Exercícios que a gente empurra, normalmente a gente vai trabalhar região de ombro, deltoides, tríceps, peitoral, tá? Então hoje nós vamos falar sobre um exercício aí que empurra, que é um exercício básico aí, que é a flexão de braço, tá? Então eu vou começar comentando com vocês sobre a posição dos braços, tá? Então os braços, a mão tem que estar alinhada com o cotovelo, certo? Cotovelos alinhado com o ombro. Então nós vamos fazer uma posição assim, mais ou menos, tá? Então eu posso começar a fazer esse exercício aonde? Na parede. Flávio, mas eu vejo as pessoas fazendo no chão. Galera mais avançada, ou com o passar do tempo, se for ficando muito fácil fazer na parede, a gente vai pro chão, tá? Mas eu vou começar explicando pela parede, depois eu falo do chão. Então a posição dos braços é mais ou menos essa aqui, tá? Nós vamos posicionar lá na parede, o corpo, as pernas juntinhas, tá? Essa perna tem que estar firme. Meu abdômen tem que estar firme também. Quando eu for empurrar a parede, meu corpo não pode estar encurvado, tá? Eu não posso estar para frente.
combinado? Então tem que estar tudo retinho, abdômen aqui bem travadinho junto com as costas, encaixado, perna firme, e aí eu vou aproximar meu corpo da parede e empurrar, combinado? Quanto mais longe meu pé fica da parede, mais pesado fica, tá? Flávio, mas eu vou começar na parede, fiz uma série aqui na parede da minha casa, fiz 15 repetições e tá muito fácil para mim. Então o que eu vou fazer? Eu posso apoiar numa mesa, ou eu posso apoiar numa cadeira, ou eu posso apoiar no meu sofá. Então apoio lá o mesmo apoio, a mesma distância dos braços aí para apoiar, certo? O corpo bem encaixado, travadinho, as costas bem retinhas, e aí eu vou empurrar. Com o exemplo da cadeira aqui, então eu apoiei lá, certo? Desci, empurrei. A única diferença na cadeira é por ela ser menor, eu vou ter que fechar mais meu braço, tá? Então por eu fechar mais o meu braço, eu vou trabalhar um pouquinho mais do meu ombro e forçar um pouquinho mais o meu tríceps do que a região do peitoral, tá? Então as dicas são essas. Atenção aos braços, cotovelo. Posso começar na parede, se tiver fácil, eu diminuo o ângulo, posso apoiar numa mesa, certo? Posso apoiar no sofá, ou quem preferir pode ir para o chão. No chão, ou eu posso começar com o apoio do meu joelho no chão, então eu apoio o meu joelho, deixo o corpo retinho lá deitado no chão, posiciono os braços e aí eu vou empurrar o meu corpo para cima. Sempre o tronco bem retinho, tá? Sem deixar as costas curvadas. Ou eu vou apoiar para a galera aí que já tiver num processo aí mais avançado, apoia nos pés. E aí a mesma coisa, o corpo em prancha, retinho, e a força nos braços para empurrar o corpo para cima, certo? Então o exercício de hoje aí, a dica do exercício do dia é a flexão de braço, onde nós trabalhamos principalmente peitoral, ombros e tríceps, tá? Conforme eu vario a posição dos meus braços, eu ativo mais uma musculatura ou outra. Então, eu pedi para vocês começarem assim e depois, com o tempo, se vocês quiserem, pode testar assim também, com o cotovelo mais ao lado do corpo, assim como eu fiz aqui na cadeira. Então, apoio o corpo retinho, chegou lá e empurrou. A diferença é o que? Eu vou forçar um pouco mais o meu tríceps, ativar um pouco mais o meu tríceps e o meu ombro, certo? Então, essa é a nossa dica do dia, de um exercício que empurra, um dos exercícios básicos aí que a gente está fazendo. A gente pode começar fazendo com poucas séries, tá? Então, Flávio, posso começar com quantas séries? Posso fazer 2 séries de 10, 2 séries de 15, 2 séries de 20. Flávio, na parede para mim está muito fácil, então vou tentar fazer com uma inclinação um pouquinho maior, com uma sobrecarga do meu peso um pouco maior. Combinado? Então fica aí a dica para vocês do dia, espero que tenham gostado e vocês continuam lá no estúdio com a Mirelle, certo? Um bom dia, boa semana e nos vemos na quarta-feira. Tchau, tchau. Estamos de volta com Boa Manhã dessa segunda e, gente, vou começar agradecendo a Dona Laura Boutique, que compôs o look lindo dessa calça com essa sandália que eu estou usando. Vou até pedir para mostrar para vocês, porque eu estou apaixonada por essa sandália, coisa mais linda. E também essa calça, gente, muito confortável e muito bonita. Então, se vocês quiserem looks tão lindos assim, acesse a loja deles, que a gente vai deixar aqui na tela, no Instagram. Então, você vai poder ver tudo lá. Também vou agradecer a Conte Comunicação, que fez nosso logo, que é a coisa mais linda, o rostinho do nosso programa, e eu amo demais. Então, muito obrigada, pessoal. E agora a gente vai por Boa Receita. Solta a vinheta. Gente, já tô aqui a postos com meu aventalzinho e para fazer mais uma receita muito boa para vocês. Hoje vai ser frango recheado com queijo e empanado, então vai ficar muito gostoso. É uma receita super simples, eu sei que vocês vão gostar, serve para qualquer momento
pode ser almoço, pode ser janta, então vamos lá, você vai ver que é super fácil. Os ingredientes já estão aqui na mesa, são poucos e eu vou apresentar eles para vocês. Vamos precisar aqui dos materiais para empanar, né, que vai ser a farinha de trigo, pode ser só um pouquinho, só para você passar o seu frango. Temos ovos, também um ovinho batido, coisa simples, e a farinha de rosca também já está aqui. E claro, o queijo, né, porque a gente vai rechear esse frango que vai ficar tão bonitinho. E olha só, o meu frango ele já está temperado aqui, eu já coloquei algumas coisinhas para facilitar, mas eu vou falar para você o que eu coloquei aqui, caso você queira fazer também. Ó, eu coloquei aqui cebola roxa, pimentão, sal e o que mais? E colorau. Então, meu frango já tá temperadinho aqui, ó. Então, vamos para a parte da ação. Você pode fazer do seu jeitinho brasileiro aí de ser, qual o seu tempero, aquilo que você costuma temperar. Porque frango é aquela coisa, né? Cada um tempera de um jeito. E bom, tô com ele aqui no prato. A gente vai rechear com o queijo. Eu coloquei aqui, eu vou colocar mais ou menos de 2 a 3 fatiazinhas dessas de queijo no meu frango, mas você pode colocar aquilo que o tamanho do seu frango suportar, porque vocês vão ver que mediante eu for tapando ele, a gente vai fazer uma espécie de uma costura com um palitinho. Então você vai precisar que esse queijo ele esteja bem guardadinho aqui dentro do seu frango. Então você tem que olhar para ver o quanto que o seu frango vai suportar. Ó, vai ficar mais fácil mediante eu for fazendo e vocês forem vendo. Então eu tô aqui com o meu frango já no prato e eu vou colocar o queijo dentro. Ó, a gente vai colocar aqui. Vou colocar essas fatias que eu já separei. Então, com o queijo já aqui dentro, eu vou fechar. Dessa forma aqui. Então, ó, vocês podem observar aqui que eu fechei, guardei, né, o queijo. E vamos fazer o quê? Vamos costurar com esses palitos aqui. Pode ser palito de dente, normal. E aí você vai passar aqui na borda do seu frango, ó. Você vai furar ele de um lado. Igual costura, gente, vai voltar aqui do outro ladinho. Ó, e essa pode ser a parte assim mais complicadinha da receita, mas não é assim nada assustador. E aí eu pego mais um palitinho, coloco em mais uma borda dele e passo para sair do outro lado aqui, ó. Então já fechei esse lado também. Falta o último lado, ó. Coloco o queijo aqui todo para dentro e vou costurar também daqui para lá. Então é isso, ó. Já costurei todas as bordas do meu frango. E o que a gente faz agora? A gente vai empanar. E empanar do jeito tradicional mesmo. Vou pegar ele aqui, já está recheado. Chega um pouquinho dos temperos que eu já coloquei antes, só para pegar o gostinho, mas que na hora de empanar não fica bom se a gente deixar. Então eu limpo, ó, coisa simples. E aí eu vou passar com a mão mesmo, gente, não tem jeito. Aqui na farinha. Dessa forma, todinho, né, pra garantir que tudo vai ficar bem empanado. E aí eu vou levar isso para aqui pro ovo. Vou até tirar isso aqui para não atrapalhar. Então a gente vai passar aqui no ovo, molhando assim, ó. Molhar ele todinho daquele jeito tradicional de se empanar. E por último, a farinha de rosca, que é para finalizar. Então, ó, estamos aqui na farinha de rosca já. Você vai passar por toda a extremidade também para garantir que todo o seu frango esteja empanado, bem bonitão. E ó, já fazendo caquinha. E isso é normal quando a gente pana assim com a mão. Faz caquinha mesmo, suja os dedos, suja a mão. Mas gente, não tem jeito. Cozinhar, o que eu sempre falo aqui. Cozinhar faz sujeira, então é isso, faz bagunça, não tem jeito. Então aqui, ó, já garanti que toda meu frango esteja empanado. E aí eu volto pra cá
E última etapa, que é a gente fritar ali no óleo. E antes disso, eu vou lavar as minhas mãos e eu já volto aqui com vocês. Enquanto isso, você vai ver aqui na tela os ingredientes que a gente usou aqui e aí eu já volto para fritar junto com vocês. Bom, pessoal, agora que você já anotou tudo que a gente precisou aqui nessa receita, a última parte é fritar e vocês vão ver como fica bonitinho depois que tá tudo pronto. Eu vou pegar ele aqui, que a gente já empanou juntos, vou levar pro óleo que já está pré-aquecido e médio, tá? Fogo médio. Vou até abaixar um pouquinho e vou colocar o meu filé aqui para fritar. E aí, pra virar, eu ainda vou usar essas duas aqui, eu vou usar essa espátula e esse garfo, porque facilita. E aí, a gente vai fritar rapidinho. De um lado e depois do outro. Já vou virar. E deixar um tempinho, né? Porque para garantir que o nosso queijo vai estar derretido. Bom, pessoal, ó, deixei fritar aqui um pouquinho, né? Para garantir que o queijo derreteu e que o nosso frango ele tá bom. E aí eu vou aproximar esse prato daqui e vou retirar já aqui pra gente. Ó, garantindo aqui que não vou levar tanto óleo. E eu vou colocar ele aqui já num prato com papel toalha. E é isso, gente. Basicamente é isso. Eu vou cortar pra vocês verem como que ficou por dentro, né? E aí, ó, cuidado, tem que ser na hora de você comer, você tem que tirar os palitinhos, né? Depois que fritou, deixou esfriar, você tira esses palitinhos para você conseguir comer sem nenhum perigo, tá? E aí eu vou cortar para vocês verem como que fica. Momento da verdade. Foco aqui no nosso franguinho. E aqui, ó, ele tá, ó, feitinho por dentro e com o queijinho aqui, ó, derretidinho. Então é isso, galera, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou comer agora, exatamente agora, porque tá muito quente, então a gente tem que esperar esfriar, né, pra dar aquele tempinho e poder comer. Eu espero que vocês possam fazer isso. E se vocês fizerem, eu peço, por favor, para que vocês tirem foto, marquem a gente lá no Instagram, @boamanhanatv, que a gente adora ver o que vocês postam. E se você perdeu qualquer passo aqui dessa receita, você pode ver de novo lá no nosso canal do YouTube, Programa Boa Manhã. Tá tudo lá, a gente posta tudo lá. E é isso, pessoal. Esse foi o Boa Manhã dessa segunda-feira. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei a companhia de vocês. E até amanhã!